Agora eu queria que você apertasse o cinto. Se acontecer alguma coisa, máscaras de oxigênio vão cair. Você coloca primeiro em você e depois você coloca para a pessoa que está do seu lado, amém? Que o Espírito Santo de Deus hoje nos pegue por dentro e nos revele aquilo que Ele tem para nós, amém? Você está aí ou não? Então estamos juntos. Eu quero pregar uma mensagem que eu preguei hoje pela manhã. Eunucos de Deus, repete comigo, eunucos de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 19, versículo 11 e 12. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra. Presta atenção, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi. Eu e você somos privilegiados, amém? E o 12: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso que o... Eu não sei você, mas eu recebo essa palavra. Eu quero ser um desses eunucos que se fez eunuco por causa do reino dos céus. Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor. Pai, graças te damos nesta noite. Exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Tu és verdadeiramente o Cristo, o Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco, o pão vivo que desceu do céu. Estamos aqui esta noite para te render graças, louvores e dizer que tu és verdadeiramente o único a ser adorado neste lugar. Nos ajuda a entrar em ti nesta noite, que possamos receber do alto, como diz o livro de Tiago, uma revelação que a terra nunca vai conseguir nos dar, mas que possamos ser levados, Pai, a um nível mais profundo contigo, que sejamos a igreja que tu deseja que se manifeste nesses dias. Nós assim te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso da sua vida, Senhor. Glórias a Deus. Eu vou ler algo que eu li de manhã. O meu pastor fala uma frase que eu gosto muito. Preste atenção. Ministério é algo incrível, com pessoas inadequadas para fazer algo indescritível por um tempo indeterminado e sem recursos. Eu vou repetir. O ministério é algo incrível, com pessoas inadequadas para fazer algo indescritível por um tempo indeterminado e sem recursos. Isso é ministério. Bem-vindo ao ministério. Se você acha que você tem que ter dinheiro primeiro para depois andar com Deus, você está completamente errado. Você anda com Deus primeiro e depois o dinheiro aparece. Se você acha que você não tem chamado e você precisa primeiro saber o teu chamado para depois andar com Deus, erro seu. Primeiro ande com Deus e depois Deus vai dizer qual é o teu chamado. Se você acha que você não tem talento nenhum e você primeiro precisa de um talento para depois andar com Deus, engano seu. Ande com Deus e naturalmente você vai entender qual é o teu talento. Essa palavra, ela mexeu muito comigo quando eu estava preparando ela, porque quando a gente vai estudar o que é um eunuco, você leu comigo no versículo 12 que alguns nasceram eunuco, outros foram castrados e se tornaram eunucos, e existem outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode receber essa palavra que há, receba. E quando a gente vai entender o significado de eunuco, eunuco significa guardião. Eunuco é aquele que é preparado para guardar aquilo que lhe foi ordenado. E eu preciso que você creia comigo que nós somos a noiva de Cristo, amém? Mas nós precisamos também ter um papel de eunuco nessa terra. Como assim, pastor? Vamos lá. Esther capítulo 1 conta a história de uma menina chamada Radassa. Repete comigo, Radassa. Depois que ela se tornou rainha, ela se passa a se chamar Esther, mas o seu nome
era Hadassah, ela era uma judia. Existia um rei chamado Assuero, e esse rei ele resolve fazer uma grande festa no seu reino. Ele chama durante 180 dias, ele chama pessoas para visitar o seu reino, de todas as províncias, de 127 províncias para visitar o seu reino. As pessoas chegam lá e ficam impressionadas com o reino do rei Assuero. Passados 180 dias, a Bíblia diz que ele resolve dar um banquete durante 7 dias, para que as pessoas ali pudessem beber bastante vinho, aproveitar e ver todo o luxo que era o seu reino. E no final, depois que o rei havia bebido muito, já estava alegre, é o que diz a Bíblia, ele resolve mandar o seu eunuco chamado Hegai, Hegai. Ele manda o seu eunuco chamar a rainha Vasti, que até então era rainha. Só que a Bíblia diz que ela estava fazendo uma festa paralela à festa do rei. E aqui eu quero começar a entrar na mensagem. Tome cuidado para que eu e você, às vezes, não possamos nos perder no meio do caminho e começarmos a fazer festas paralelas à festa do rei. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós somos a noiva. E muitas vezes a gente acaba preparando as nossas festas particulares e esquecemos que existe uma festa verdadeira, que é a do rei. E nós fomos chamados para participar dessa festa. Mas a rainha, quando ela é chamada, a Bíblia diz que ela não aceita o convite, ela resolve não comparecer. O rei fica muito irritado e ele resolve falar para aquelas pessoas que ali estão, os seus conselheiros. Ele pede conselhos e ele pergunta o que ele deveria fazer. Os seus conselheiros chegam para ele e dizem: olha, meu rei, você precisa punir a rainha, porque se você não punir, todas as mulheres vão ver a atitude da rainha e agora vão passar a não respeitar mais os seus esposos, os seus homens. O rei acha bom o conselho e resolve punir a rainha, tirando ela de cena e levantando uma nova rainha. A Bíblia diz que há um concurso. E nesse concurso, essa menina chamada Hadassah, ela se coloca à disposição de participar do concurso, para ver quem seria a próxima rainha. Hadassah era uma judia. A Bíblia diz que ela não declara que ela era uma judia, mas ela se coloca à disposição de participar de um concurso. Ela passa por 180 dias, com especiarias, com mirra, se preparando, banhos e tudo mais. E a Bíblia diz que depois de se preparar, as mulheres tinham direito de entrar ali na presença do rei e pegar todo tipo de objeto de valor que elas quisessem. Mas a Bíblia diz que Hegai, que era o eunuco do rei, ele se simpatizou com Hadassah e ele resolveu ajudar Hadassah. E ele disse para Hadassah pegar somente aquilo que era necessário, porque o eunuco do rei, ele sabia exatamente aquilo que agradava o coração do rei. Você está comigo aí? Se nós entendermos que nós somos os eunucos e nós conhecermos o coração do rei, as pessoas que o Senhor colocar no nosso lado, nós vamos conduzir essas pessoas para escolher somente o necessário, não aquilo que é supérfluo. Nós vamos conduzir essas pessoas a andar em um lugar onde o rei vai se agradar delas, e naturalmente o rei se agradando delas, o rei se agrada de nós. E a Bíblia diz que Hadassah, ela só pega o que é necessário. E quando ela chega na presença do rei, o rei escolhe ela para ser a futura rainha do seu reino. Interessante que quando a gente vai lendo as escrituras, eu estou falando do livro de Esther, mas a Bíblia também nos conta em Jeremias capítulo 38, que existia um homem chamado Jeremias. E Jeremias é lançado num poço pelo rei, porque o rei não acreditava nas profecias que Jeremias liberava sobre ele, porque o rei queria ouvir aquilo que era bom aos seus ouvidos. Mas Jeremias, ele era um profeta, e um profeta, deixa eu te dizer uma coisa, profeta que é profeta não fala aquilo que você quer ouvir, profeta que é profeta fala aquilo que você precisa ouvir. E Jeremias só falava aquilo que o rei precisava ouvir, mas o rei não estava satisfeito com as profecias de Jeremias. Ele lança Jeremias na cisterna, num poço. A Bíblia diz que um homem chamado Obed-Meleque, repete comigo, Obed-Meleque. Obed-Meleque era um etíope, também era um eunuco. E esse homem, ele resolve ir até o rei e falar: meu rei, você precisa tirar Jeremias de lá. Jeremias é um homem de Deus, ele vai morrer naquele lugar. O rei escuta
o pedido de Obed-Meleque, fala assim: olha, dá o seu jeito, arruma pessoas para ajudar a tirar ele de lá. A Bíblia diz que aquele homem chama pessoas, ele pega um monte de roupa, tecido, ele amarra uma na outra, faz uma corda, lança na cisterna, no poço, manda Jeremias colocar debaixo das axilas, e ele tira Jeremias de dentro do poço. E deixa eu te dizer mais uma coisa: um eunuco, ele não foi levantado só para ajudar e preparar a noiva, mas ele foi também chamado para tirar muitos profetas do poço. Um eunuco foi chamado também para tirar pessoas que estão lá no fundo, sem saída, dar as mãos para elas e poder ajudá-las a sair do lugar onde elas se encontram. A Bíblia fala também de um outro eunuco que trabalhava para Nabucodonosor no reino da Babilônia. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói tudo, você conhece a história, leva os homens inteligentes para a Babilônia. Um desses homens era Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que depois se chamaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles chegam na Babilônia, mas eles não se contaminam com as coisas da Babilônia, eles não querem comer das coisas da Babilônia. E a Bíblia diz que um eunuco resolve aceitar o pedido deles e dar alimento diferente para que aqueles homens pudessem comer. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus está levantando nesta geração eunucos que estão preparados a alimentar o povo, não com aquilo que o povo deseja comer, mas muitas vezes dá para o povo aquilo que o povo precisa comer. Porque existem muitos alimentos, e entenda isso no teu espírito. Eu não falo de alimento natural, eu não falo de carne, de frango, eu estou falando de algo espiritual. Hoje tem uma igreja menina comendo muitas porcarias e se alimentando com coisas que não trazem edificação, e por não conhecerem o Deus a qual querem servir, acabam se alimentando com qualquer tipo de coxinha na esquina. Você está aí ou não? Por isso eu te peço em nome de Jesus, não fique preso a um homem, a uma doutrina, a uma igreja, mas aprenda a conhecer de fato o alimento genuíno que o céu tem para você. Aprenda a comer o alimento do céu, para que você possa se alimentar e ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Porque um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo não é qualquer pessoa que convence a qualquer coisa. Amém? A Bíblia fala também de muitos eunucos, mas eu quero citar mais um. A Bíblia diz que Jeú, ele foi levantado, ele foi ungido para ser o rei. E a Bíblia diz que ele entra em Jezreel, na cidade de Jezreel, e ele avista Jezabel no alto da torre. A Bíblia diz que ele dá uma ordem, e um eunuco lança aquela mulher lá de cima da torre e mata Jezabel. E deixa eu te dizer uma coisa também: Deus está levantando muitos eunucos para destruir o espírito de Jezabel desses dias. Deus está levantando muitos eunucos cheios do Espírito Santo de Deus para poder lutar contra o espírito de Jezabel desta geração. E quando a gente lê espírito de Jezabel, muitas vezes a gente acha que o espírito de Jezabel atua somente nas mulheres, mas não, é um engano seu. Espírito de Jezabel é espírito de manipulação. Espírito de Jezabel é espírito de domínio. Deixa eu dizer uma coisa: quando lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Adão: Adão, domina sobre todas as coisas. A Bíblia não diz que Adão era para dominar sobre pessoas. Pessoas, como diz o meu pastor, a gente conduz. Coisas a gente domina. Homem que quer dominar sobre outro homem, só tem um que me faz lembrar na Bíblia, chamado Nimrod. Um homem que quis fazer uma torre para chegar até o céu. Todo homem que tem interesse próprio, esse homem vai, sem que ele perceba, ou talvez até percebendo, ele vai ser dominado por esse espírito. E Deus está levantando os eunucos desta geração para matar esse espírito maligno que está tentando destruir a igreja de Cristo. Talvez você tenha ouvido falar muito mal da igreja, como muitas vezes eu ouço. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você só condena algo ruim, não é criticando aquilo que é ruim, mas é fazendo certo. Quando você faz algo certo do lado daquilo que é errado, naturalmente o errado, ele começa a ser mostrado sem que você abra a boca. Nós precisamos nos levantar como uma igreja viva, eficaz, uma igreja que está disposta a viver a plenitude daquilo que Cristo tem para nós. Essa mulher,
essa menina, essa jovem chamada Radassa, que agora ela é rainha e passa a se chamar Esther. A Bíblia diz que Deus levanta ela naquele reino com um propósito específico. E deixa eu liberar uma palavra para você essa noite. Tem muitas situações na tua vida que às vezes você não está entendendo, mas Deus está te levantando para um propósito específico, para que você possa ser a resposta de alguém que está aguardando. Eu não sei se faz sentido para você, mas para mim faz todo sentido. Tem coisas que muitas vezes na minha vida eu não entendo, mas depois de um tempo eu vou entender que aquilo que eu tanto desejava não tem a ver comigo, mas eu era uma resposta para a oração de alguém que estava orando e aguardando simplesmente alguém se levantar e falar ao coração dele aquilo que ele precisava ouvir. Você ainda está aí? Deus está buscando homens e mulheres cheios do Espírito. Então o que é um eunuco, pastor? Interessante que o eunuco, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que os eunucos, eles eram castrados. Eles cuidavam do harém, eles cuidavam das rainhas, eles cuidavam das princesas. Ele preparava o banho, ele preparava a cama, ele preparava tudo no harém, ele preparava tudo para a rainha. Mas olha que coisa interessante, ele não podia ter prazer com ela. Nós fomos chamados para aprender a cuidar da noiva de Cristo. Nós fomos chamados para poder sangrar pela noiva. Nós fomos chamados para poder preparar a noiva, porque a Bíblia diz que vai chegar um dia em que o noivo virá buscar a noiva, e essa noiva precisa estar ataviada de branco. Alguns anos atrás eu fiz uma pregação aqui, está no YouTube, se você depois puder ouvir, eu falei de manhã, chamado Grande Casamento. Essa mensagem, o Espírito Santo falou muito comigo, porque no Oriente Médio era costume, quando um noivo queria casar com uma noiva, ele ia junto com o pai, diante do pai da noiva, pedir ela em casamento, e era necessário se pagar um dote antes de casar. Por isso, há 2000 anos atrás, Jesus pagou o maior preço por você e por mim numa cruz. Um preço de sangue, um preço que nunca foi pago até hoje. Eu preciso que você entenda que você é a noiva mais valiosa que já existiu até hoje na face da terra. Se alguém disse para você que você não vale nada, eu posso garantir para você que nada mais foi do que o próprio inimigo da tua alma, porque você é valioso aos olhos do Senhor. O Senhor te comprou com alto preço. Ele entregou a sua própria vida em troca da sua. E quando esse noivo, ele vai lá e fazia o pacto com o pai da noiva, ele saía de lá da casa da noiva e ele ia para a casa do pai dele, construir casa para morar com a noiva. Por isso Jesus, ele diz: olha, na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu não vou teria dito. Eu estou indo para o meu pai. Jesus fala assim, quando ele vai ressuscitar, ele fala assim: olha, eu estou indo para o meu pai preparar morada para vocês. Aí quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que nós somos a noiva, e ele está indo preparar a morada, para que um grande dia ele possa morar conosco nesse lugar celestial. Você está comigo aí ou não? E a cultura do Oriente Médio, quando esse noivo ele vai preparar a morada, ele tem um amigo que fica sempre levando um recado para a noiva. Detalhe é o seguinte: esse amigo está sempre em contato com a noiva, mas ele tem que tomar cuidado para que a noiva não se apaixone por ele, porque afinal de contas ele é o amigo, ele não é o noivo. Por isso, quando João Batista perguntaram para ele: ei, tu és o Cristo? Ele falou: não, eu não sou o Cristo, eu sou amigo do Cristo, eu sou o noivo, amigo do noivo. Eu sou somente aquele que prepara o caminho. Eu sou aquele que deixa tudo preparado, porque vai chegar um grande dia que o noivo virá e vai buscar a sua igreja e vai levá-la para o grande casamento. A gente, quando vai ver na internet alguns casamentos famosos, as pessoas gastando muito dinheiro, festas chiques e tal, deixa eu dizer uma coisa para você: nunca existiu na face da terra um casamento como vai ser o meu e o teu casamento com Cristo. Nunca
Nunca existiu e nunca vai existir na face da terra um casamento tão suntuoso, com tanta glória, com tanto poder. Eu queria que você tentasse imaginar os anjos tocando trombetas e o Senhor descendo com alarido, vindo buscar a sua noiva ataviada de branco, aquele noivo lindo, maravilhoso, levando ela para as núpcias. É o que vai acontecer comigo e com você. Mas o eunuco, ele prepara a noiva. Olha que lindo. O eunuco, ele prepara a noiva, mas ele não se deita com ela. O eunuco, ele tira pessoas do poço. O eunuco, ele... Lembra aí, vai? Ele alimenta as pessoas. Tá ligado? Mata o espírito de Jezabel. Mas agora à tarde eu estava voltando a mexer na mensagem e o Senhor me falou algo que até então de manhã eu não tinha falado. Olha que coisa incrível. José foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi parar na casa de Potifar. Você está aí ou não? José deveria ter sido castrado, como todo eunuco naquela época era. José era um eunuco, mas ele não era um eunuco castrado. Ele se fez eunuco por causa do reino dos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai precisar ser castrado para se tornar um eunuco. Você vai precisar decidir se tornar um eunuco por causa de um propósito muito maior. José estava numa outra nação, num outro povo, numa outra cultura. José estava vivendo debaixo de um jugo de escravidão, mas José não permitiu que o ambiente que ele estivesse morando, trabalhando e sendo completamente sugado, mudasse a mente de José. José sabia que na verdade ele era um filho de Deus e ele estava numa posição de eunuco, mas ele não foi chamado para ser eternamente eunuco. Você está aí ou não? José serve Potifar. Depois José vai para dentro da prisão. José agora vai servir Faraó. José agora vai servir o povo. José serve várias pessoas, mas José sabia de fato quem ele era. José decidiu ser um eunuco de Deus. Eunuco é aquele que gasta a sua vida em troca da noiva. Atos capítulo 8 fala de um eunuco, um etíope. Ele servia a rainha da Etiópia. Ele vai até Jerusalém para prestar um culto ao Senhor. Ele volta de lá na sua carruagem, e a Bíblia diz que ele está lendo o livro do profeta Isaías. E de repente o Espírito de Deus toma Filipe lá em Samaria, tira Filipe de lá e fala assim: ei, vai se encontrar com aquele homem. Filipe chega do lado da carruagem e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala assim: como eu vou entender se ninguém me explica? A Bíblia diz que Filipe pergunta para ele: posso subir aí e te explicar? Ele fala assim: pode. Ele sobe e começa a explicar, e a Bíblia diz que estava falando exatamente do Messias. Aí aquele etíope, aquele eunuco fala assim: eis aí a água, o que falta para ser batizado? Aí Filipe: não falta nada. Filipe desce da carruagem e batiza aquele homem. Deixa eu te dizer uma coisa. Um eunuco, ele foi chamado para fazer várias coisas, para alimentar pessoas. Ele foi chamado para tirar profeta do poço. Ele foi chamado para tantas coisas, mas ele foi chamado também para ensinar a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Deus vai te apresentar pessoas que vão entregar o coração dela para você. Não queira abusar dessas pessoas, mas aprenda a respeitá-las e tratá-las com tanto amor e dignidade, entendendo que elas não são a tua noiva, mas você é simplesmente o eunuco de Deus que o Senhor permitiu para cuidar do coração delas. Tem muitas pessoas que estão se entregando porque estão sedentas, querendo conhecer Jesus. Só que infelizmente tem muitos eunucos que estão esquecendo a sua identidade de eunuco, estão se transformando no rei e estão tendo prazer com a noiva. Você ainda está aí comigo ou não? Deixa eu te dizer mais uma coisa. Deus nos chamou para nós servirmos pessoas.
Deus nos chamou. Por isso, quando Jesus ele vai ser assunto aos céus, ele fala assim: ei, não fiquem preocupados, eu vou deixar o meu amigo com vocês, chamado Espírito Santo. É Ele quem vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Glorifica ao Senhor. E ele fala assim: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar a morada. Mas em outras palavras, Jesus está dizendo assim: mas eu vou deixar o eunuco aí cuidando de vocês. Ele é meu amigo, ele não vai abusar de vocês, ele vai conduzir vocês na verdade. Pode entregar o coração para ele, que ele não vai abusar de vocês. Mas eu vou voltar. Ele disse: mas eu vou voltar. Vai chegar um momento em que eu vou voltar, e por isso o Espírito Santo de Deus é o amigo, é o nosso amigo, está do nosso lado todos os dias. Você precisa aprender a orar e convidar o Espírito Santo para fazer parte da tua história. Espírito Santo, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida, porque o Espírito Santo ele não vai abusar de você. Ele é o eunuco deixado pelo Pai para cuidar do teu coração, até que o noivo volte para casar contigo naquele grande dia. Eu não sei se faz sentido para você, mas quando eu separava essa mensagem, desde o momento que eu comecei a preparar essa mensagem, porque antes da gente pregar para alguém, a gente prega para a gente. Tem algumas coisas na nossa vida que às vezes não encaixam. Eu falo com a minha esposa, a gente trabalha para Deus, a gente luta para fazer com que pessoas se convertam, e a gente vê pessoas dentro da própria igreja tirando pessoas da igreja. Muitas vezes a gente não precisa do diabo para atrapalhar aquilo que Jesus está fazendo. A gente só precisa colocar pessoas que não tenham conhecimento quem são. Pessoas disputando cargos dentro da instituição, pessoas querendo ser maior do que as outras, pessoas que são soberbas. Ontem eu estava lá no Love Day, e teve um momento que eu estava, o Paulinho e o Carlinhos, a gente estava conversando, e aí a gente começou a falar sobre humildade, e eu falei: cara, se tem uma coisa que nós precisamos aprender é ser humildes, porque Jesus ele era a própria humildade. Se nós não somos humildes, nós somos tudo menos parecido com Ele. Vamos prender Jesus. Judas disse aonde que ele estaria. Vamos lá no Monte das Oliveiras que ele vai estar lá. Aí um deles se levanta e fala: só tem um problema. Qual é? A gente não sabe quem ele é, porque ele se parece com os outros. Aí Judas fala assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um beijo nele, para que vocês saibam quem ele é, porque ele é tão parecido com os outros que ninguém sabe quem ele é. Eu amo estar em ambientes, eu falo com os meninos aqui, eu amo estar em ambientes com os meus amigos, e as pessoas chegarem e eles perguntarem: quem é o pastor de vocês? Aí eu não levanto a mão e digo: sou eu. Não, eles falam assim: é ele. Eu amo isso, porque se tiver alguma coisa diferente daquilo que tem que ser, é tudo menos o Evangelho de Cristo. Jesus é a própria simplicidade. Nós temos que aprender com os eunucos. Nós temos que aprender com os homens que estão dispostos a gastar a sua vida. E detalhe é o seguinte: o eunuco, no Antigo Testamento, ele era um escravo, ele era castrado, ele foi chamado para fazer uma função de um escravo, mas ele não permitia deixar de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Ah, pastor, mas ele fazia que ele era obrigado. Ok, mas deixa eu dizer uma coisa: a coisa mais linda é eu e você sermos os eunucos de Deus, sem que ninguém nos obrigue a nada, mas que nós possamos decidir no nosso coração servir ao noivo, o verdadeiro noivo, para que a noiva seja preparada para ele. Isso faz todo sentido. Uma coisa é eu subir nesse altar porque eu sou obrigado a pregar, porque eu sou o pastor. A outra coisa é eu ter prazer de subir nesse altar e poder estar diante da noiva de Cristo, compartilhando aquilo que o grande noivo tem ministrado no meu coração. Estava tocando louvor, o pastor Bruno com a equipe cheio de unção. Eu estava ajoelhado aqui, eu falei: Senhor, ministra no coração da tua igreja. O desejo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é ter uma igreja cheia de gente vazia, mas o desejo de um homem, de uma mulher de Deus, é ter uma igreja com pessoas cheias do Espírito Santo.
pessoas que entendam a sua posição, o seu lugar em Cristo, pessoas que não ficam brigando por lugar, porque o que mais tem aqui na terra é vidas para serem salvas por Deus. Aí a gente vê dentro da instituição um brigando com o outro, e de repente um faz uma coisa que o outro não faria, aí esse aqui já vem, já comenta com o outro, o fulano de tal fez isso e tal. Quer dizer, a Bíblia diz que eu tenho que cobrir o pecado do meu irmão, mas na verdade, quando a gente não entende que nós somos eunucos, a gente expõe o pecado. Graças a Deus que aqui não tem isso. Em nome de Jesus. Tu acha de verdade que não tem? Eu creio que está chegando um tempo em que o Senhor está trabalhando no coração das pessoas. Eu já estou encerrando, mas eu quero dizer só mais uma coisa. Seja de verdade. Ontem eu estava com os homens lá, um momento lá que a gente foi orar. Eu rasguei meu coração para eles. Eu falei, cara, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Vocês podem até falar algum tipo de mentira, eu nunca vou saber o que vocês estão falando, se é verdade ou não. Mas existe um Deus, cara, que é o teu Deus, é o meu Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Não procure se apresentar diante de pessoas de uma forma e se apresentar diante dele de uma forma diferente. Mas seja de verdade. Quando você pecar, não tenha medo de chegar diante dele e falar: pai, eu pequei, eu não posso mais ser chamado teu filho. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim: pega um anel, pega uma sandália. Esse meu filho estava morto, ele agora reviveu. Ele estava em pecado, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa pecado é digno de misericórdia. O que para alguns parece ser impossível, Deus não vai aprovar isso. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: Deus ama pessoas de verdade. Deus ama pessoas de verdade. Deus, quando manda Jonas em Nínive, Deus sabia que o coração de Jonas não estava naquele lugar. Deus sabia que Jonas não queria ir naquele lugar de pessoas horríveis. Mas mesmo assim, Deus sabendo que Jonas não queria, Deus continua insistindo com Jonas, porque Deus estava dizendo para Jonas: Jonas, deixa eu te dizer uma coisa, por mais que o teu coração não esteja em Nínive, cara, o meu coração é deles. Eu não vim para os sãos, Jonas, eu vim para os doentes, cara. Eu não vim para as pessoas que me conhecem ainda, mas eu vim para aquelas que ainda não me conhecem, mas um dia vão me conhecer. Tem pessoas que eu e você acreditamos que Jesus nunca vai entrar na vida dela. Essa aí mesmo que você está pensando. Mas Jesus tem prazer, Jesus está ansioso para poder falar com ela. Jesus só precisa de uma coisa, porque Jesus, ele é Espírito, e ele, para se manifestar na terra, ele precisa de eunucos para que traga o recado dele. Ah, pastor, que nem no outro dia eu estava conversando com uma irmã aqui, que ela está aqui agora há poucos dias. Ela falou assim: eu tenho uma amiga, muito minha amiga, que ela é ateia, ela não acredita em Deus. Eu falei: até agora ela não acredita, mas até o momento em que ela encontrar um homem, uma mulher de Deus, não que você não seja, mas até a hora que ela encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo, e ela vê através dos frutos dela aquilo que de fato é o Senhor. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas precisam chegar perto da gente e ter prazer de estar do nosso lado. As pessoas precisam procurar Jesus através da nossa vida. Eu quero conhecer Jesus. Uma vez eu escutei um testemunho de um missionário que foi para uma tribo de canibais, ele com a sua família, e chegou lá. Um momento depois de uns dias, os canibais comeram o seu filho, ou a sua filha, não me lembro. E as pessoas dizendo: vamos embora, não, vamos continuar pregando, até que eles tiveram a oportunidade de falar de Jesus para aquela tribo de canibais, e começaram a falar que Jesus era isso, que Jesus era aquilo, e aí eles começaram a dizer: não, eu conheço. Mas como que vocês conhecem? Aí eles começaram a dizer: aquela pessoa ali é Jesus. Você entendeu ou não? Eles conheceram Jesus através da atitude daquela mãe que perdeu o seu filho, mas mesmo assim continuou sendo quem deveria ser. Tem muitas pessoas que não conhecem Jesus porque não sabem ainda o que você carrega.
Tem muitas pessoas que não conhecem Jesus porque acreditam que Jesus não vai falar com eles dentro de um quarto, mas talvez estão esperando simplesmente um abraço teu, um aperto de mão, um olhar dentro dos olhos e dizer: eu te amo, independente de quem você é e o que você fez. São homens de Deus e mulheres que precisam se manifestar nesses dias para que o mundo seja melhor. Eu falei ontem lá no Love Day, se a gente for colocar nossa esperança na política, nós somos os mais miseráveis dos homens. Uma podridão só. Sou de direita, mas daqui a pouco eu estou me aliançando com quem é de esquerda. Daqui a pouco eu estou comendo na mão de quem é do centro. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós não devemos que ser de direita nem tampouco da esquerda. Nós devemos ser do alto. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Homens, nós homens, vocês mulheres, que andem em santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem permanecerá nele? Salmo 24, 3 e 4. A Bíblia diz que aqueles que estão com mãos limpas e puros de coração. O teu coração, a Bíblia diz que é a fonte da vida. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O teu coração tem que ser de Jesus. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu já vivi. Deixa eu te dizer uma coisa: tem muitos homens de Deus que já viveram coisas muito piores do que eu e você, e continuam sendo de Deus. Eu hoje postei um vídeo no meu Instagram, que muitos pastores abandonam a caminhada, o ministério, porque não aguentam a pressão. Se não me falha a memória, 10 ou 20% dos pastores se aposentam como pastores. Mais de 50% deles, se não me falha a memória, depois de um tempo buscam outro emprego para poder sair da vida de pastor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: ser um pastor é uma dádiva de Deus. Por mais dificuldade que nós enfrentamos, é uma dádiva de Deus ser pastor. Eu, quando olho por aqui, eu vejo casais que o Senhor, entenda bem, não tem a ver com o nome, mas o Senhor nos usou para restaurar casamentos. Eu vejo filhinhas aqui, crianças que vêm até a gente e abraçam e falam: te amo, pastor. Eu olho dentro dos olhinhos, eu fico imaginando ela dizendo: pastor, obrigado pelo que vocês ajudaram a fazer na minha casa. É uma dádiva, é uma alegria. Por mais decepções que a gente tenha no caminho, por mais tristezas que muitas vezes a gente tem, mas são muitas e muitas alegrias que não se comparam. Ser um eunuco de Deus é você viver literalmente andando todos os dias acompanhado do Espírito Santo, sem olhar para trás. É você continuar caminhando a tua jornada, independente do que você passa. Pastor, eu fui muito traído. Bem-vindo ao clube. As traições que a gente vive não podem definir quem somos. As traições que a gente vive não podem atrapalhar a nossa relação com o noivo. O noivo conta comigo, não sei se faz sentido para você. Cara, mas ele conta comigo e conta contigo, cara. A Bíblia chega ao ponto de dizer que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Envia trabalhadores para a seara. O povo está cada dia mais egoísta. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar. Eu peço sempre ao Senhor para que aquele fogo que um dia acendeu aqui, que ele nunca se apague. Porque se nós olharmos para as adversidades da vida, a gente desiste.
o meu Redentor vive. Quando Ele vive, e um dia Ele vai se levantar. Servo bom e fiel, essa frase, ela ecoa todos os dias na minha mente. Senhor, eu expulsei no Teu nome, eu fiz muitas coisas no Teu nome. Ele não fala, eu não te conheço. Ele fala assim, eu nunca te conheci. Mas como que eu expulsei no nome dele? Porque Jesus, o nome dele tem poder. E quando você usa o nome dele, o inimigo, ele precisa se bater em retirada. Quando você usa o nome dele, os espíritos malignos precisam sair daquele corpo. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos alegrar com espíritos malignos que saem, mas devemos nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Vai chegar um dia, e eu não sei que dia é esse, nem para mim, nem para você. Mas o meu desejo é ouvir aquela frase: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que saiamos daqui essa noite decididos. Entenda bem, isso aí não é o Espírito Santo que vem com uma varinha e pá, e a gente agora é eunuco. Não. Saia daqui essa noite decidido a ser um eunuco de Deus. Uns nasceram eunuco, outros foram castrados e se tornaram eunucos. Mas existem outros que decidiram ser eunucos. Que você decida nessa noite ser um eunuco de Deus. Cuidar daquilo que é mais importante para o teu Jesus. São vidas. Jesus é lindo. Jesus é apaixonante. Ele é o meu noivo, Ele é teu noivo. Ele é o amor da nossa vida. Ele é a pessoa mais amada dessa terra. Eu não merecia. Você não merecia. Eu me lembro que na minha infância eu passava na porta de igreja, eu falava tantas coisas horríveis. Eu ia com os amigos para a boate, passava na porta da igreja e falava coisas horrorosas. E passado alguns anos, o Senhor me traz no altar, em lágrimas, dizer para você o quanto eu amo, o quanto Ele é o amor da minha vida, o quanto Ele é tudo no meu ser. Meu pequenininho, na oração aqui, eu comecei a falar em línguas, ele começou a falar em línguas também. Aí ele: papai, me ensina a falar em línguas. Eu falei: eu te ensino, amor. Porque exemplo, você não fala, você dá. Esse mundo precisa de homens que se levantem, mulheres. Chegar no teu ambiente, por mais promíscuo que seja, que você seja uma luz, um luzeiro naquele lugar. Feche seus olhos, por favor. Te amamos tanto, Jesus. É difícil até falar de Ti. A minha oração é que o Senhor nunca nos abandone. Continua acreditando em nós, Jesus, mesmo que muitas vezes nós mesmos não acreditamos. Abre a nossa mente, nos ajuda a enxergarmos muitas coisas que não conseguimos enxergar. Nos ajuda a vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Quando a gente pega um satélite, Senhor, o satélite fica lá no alto, bem longe, quilômetros e quilômetros de distância. Mas quando aquele satélite dá um zoom, ele consegue ver tão perto todas as coisas. Assim é o Senhor olhando para nós, Senhor. Muitas vezes nos achamos tão pequenos, Deus, sem
pressão nenhuma, Pai. Mas quando o Senhor traz a minha memória, eu me lembro. Eu tenho uma impressão digital que ninguém tem, Pai, igual a minha. Os meus irmãos, Pai, cada um tem a sua, diferente um do outro. Num mundo tão gigante, Pai, bilhões e bilhões de pessoas. Mas o Senhor botou uma identidade única em cada um de nós. Como não te amar, Senhor? Como não ser fiel a Ti, Deus? Como não querer entender os Teus projetos, por mais complicados aos nossos olhos, porque somos tão pequenos, tão ínfimos, que não conseguimos entender. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Continua nos abençoando, nos dando graça, Senhor, para viver num mundo tão cruel, Deus. Andar no meio da lama sem se sujar, Deus. Acampa os Teus anjos, Senhor. Acampa os Teus anjos, Pai, para nos guardar de todo e qualquer mal. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Visita a nossa geração, Deus. Visita os nossos parentes, os nossos amigos. Conduz os nossos passos, Senhor. Te amamos tanto, Jesus. Como nós te amamos, Pai. Eu sei que todos eles que aqui estão, Senhor, são apaixonados por Ti. Alguns já despertaram, Deus, mas outros ainda estão num sono profundo. Acorda-os, Senhor, eu te peço. Tira-os dessa sonolência, Jesus. Mostra para eles que não tem nada nesse mundo que se compare com a Tua presença. Obrigado por esta noite, Deus. Obrigado por este dia. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs que vieram aqui fazer parte desta família, Pai. Nos abençoe e nos dê uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, uma semana de portas abertas, Deus. Te agradecemos, Jesus, porque não fomos nós que escolhemos a Ti, mas a Tua palavra diz que o Senhor que nos escolheu. Somos tão gratos, Jesus. Permaneça conosco, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.